Shalom Aleichem, minhas almas preciosas, talmidim amados do nosso círculo de estudos da Cabalá. Eu sou vosso irmão Emorê, Asher Menashe Ben Yoshua, e com o coração pleno de gratidão ao Eterno, que me apresento diante de vós mais uma vez para continuarmos nossa jornada sagrada pelos fundamentos da Cabalá. Que a luz da sabedoria ancestral nos envolva e que nossos corações e mentes se abram para receber os mistérios que nos serão revelados hoje. Baruch Hashem, louvado seja o Santo, bendito seja. E se você, meu querido ouvinte, chegou aqui pela primeira vez, se o seu coração foi guiado a esta humilde aula, seja muito bem-vindo. Sinta-se em casa, pois aqui todos somos peregrinos na mesma senda sagrada. Convido-o a se juntar à nossa família espiritual. Curta este vídeo se ele tocar sua alma, pois cada curtir é como um pequeno aceno de concordância com a beleza da Torá. Compartilhe esta luz com outros buscadores, pois a sabedoria compartilhada se multiplica. Deixe seus comentários e perguntas, pois eles enriquecem nosso aprendizado e tecem uma tapeçaria de entendimento mútuo. E claro, inscreva-se no canal para não perder nenhuma das nossas futuras explorações nos jardins místicos da Cabalá. Para aqueles que desejam mergulhar ainda mais fundo, para aqueles cujas almas anseiam por um contato mais próximo e por tesouros adicionais de conhecimento, temos nossos grupos exclusivos no WhatsApp e no Facebook. Lá, com a ajuda do Alto, compartilharemos materiais de imenso valor, aprofundamentos das aulas que aqui iniciamos, textos raros que iluminam cantos ainda mais recônditos da alma e discussões fraternas que só estão disponíveis para os membros dessas comunidades íntimas. Os links para se juntar a nós encontram-se na descrição abaixo deste vídeo. Para aqueles cujos corações generosos sentem o chamado para apoiar nossa missão, para nos ajudar a custear todos os projetos que o Eterno, em sua bondade, nos permite realizar e continuar a espalhar esta luz da Cabalá, que são os mistérios da Torá. Para o mundo, saibam que este apoio é em si mesmo um ato de tikkun, uma forma de participar ativamente na mitzvah sagrada de disseminar a Torá. Ao contribuir, vocês não estão apenas ajudando materialmente, mas estão elevando centelhas, tornando-se parceiros na obra da criação. Vocês encontrarão o link do nosso Pix na descrição do vídeo e também fixado no primeiro comentário. Cada contribuição, por menor que seja aos olhos humanos, é recebida com imensa gratidão e se transforma em mais Torá, mais Cabalá, mais luz para iluminar as sendas daqueles que buscam. Este é a nossa terceira aula, meus amados. Na aula anterior, a aula 2, navegamos juntos pelos mistérios insondáveis do Ein Sof, o infinito ilimitado, aquela realidade absoluta que transcende toda compreensão e definição. Falamos sobre como, antes de qualquer criação, havia apenas esta luz infinita preenchendo toda a existência. Então mergulhamos no conceito espantoso do Tzimtzum, aquela contração primordial, aquele ato de autolimitação da luz divina que, paradoxalmente, permitiu a existência do nosso universo, criando um espaço vazio, um halal apanui, para que algo pudesse emergir do nada absoluto. E porventura você ainda não assistiu à aula 1, onde lançamos as bases da nossa jornada, estabelecendo os fundamentos do pensamento cabalístico e explicando o conceito da árvore da vida, ou se perdeu a aula 2, onde os conceitos cruciais de Ein Sof e Tzimtzum foram explorados. Encorajo-o amorosamente a procurar a playlist Fundamentos da Cabalá aqui no canal. O link também se encontra na descrição. Cada aula é um degrau, construindo sobre o anterior uma espiral ascendente de sabedoria e entendimento. É importante que a fundação esteja firme para que possamos construir o palácio da alma sobre rocha sólida. Meus queridos, quem já teve o mérito de estar presente em um casamento judaico, sob a rupá, o palio nupcial que simboliza o novo lar a ser construído, certamente se recorda de um momento de clímax singular, um instante que parece conter em si ecos de mistérios ancestrais. Após a recitação das 7 bênçãos, a Sheva Brahot, que invocam a plenitude das bênçãos divinas sobre o novo casal, o noivo, com um gesto firme e decidido, quebra uma taça de vidro com o pé. Um som agudo, penetrante, estilhaços que se espalham pelo chão, é imediatamente, como um trovão de alegria que se segue a um relâmpago, a congregação brada em uníssono, Mazal Tov, Mazal Tov.
mas porque perguntamo-nos, neste momento de suprema alegria, de união de duas almas, de esperança na continuidade da vida e na construção de um futuro, introduzimos este ato de quebra, de aparente destruição, de fragmentação. Nossos sábios, de abençoada memória, nos ensinam múltiplas camadas de significado para este costume tocante. A mais conhecida é a lembrança da destruição do nosso sagrado templo em Jerusalém. Mesmo no auge da nossa felicidade pessoal, somos instruídos a não nos esquecermos da tristeza coletiva da nossa nação, da ausência da Shekinah, presença divina em sua plenitude manifesta, e da nossa esperança incessante pela redenção completa, pela reconstrução do templo, que virá em breve em nossos dias. Amém. É um lembrete de que nossa alegria nunca pode ser totalmente completa enquanto o mundo ainda anseia por sua perfeição final. Mas na Cabalá, meus filhos, esta taça que se estilhaça sob os pés do noivo ecoa uma quebra muito mais primordial, uma ressonância da própria criação, um eco distante de um evento cataclísmico que ocorreu nos primórdios do tempo. Este copo quebrado, em sua fragilidade e subsequente desintegração, nos remete ao conceito que iremos explorar profundamente hoje, a Shevirat Hakelim, a quebra dos vasos. Ele nos lembra que a própria estrutura da existência, tal como a conhecemos, um mundo de multiplicidade, de desafios, de ocultação da luz divina, emergiu de um evento de quebra. Que a perfeição ideal, a luz infinita em sua pureza absoluta, para se manifestar em um mundo finito é imperfeito, um mundo onde nós, seres humanos, teríamos o livre-arbítrio e a capacidade de sermos parceiros do Criador. Passou por um processo que envolveu uma espécie de acidente cósmico, uma incapacidade dos primeiros recipientes de conterem a plenitude da emanação divina. A própria natureza da realidade manifesta, portanto, é imperfeita para permitir ao trabalho humano de tikkun, de reparação. A alegria do casamento, neste contexto, não ignora essa imperfeição, mas a abraça como o campo de ação para o amor, para a construção conjunta, espelhando o grande tikkun olam, a reparação do mundo. É o que dizer do grito imediato de Mazal Tov, que se segue à quebra. Mazal, como sabemos, significa sorte, destino, mas em sua raiz mais profunda, refere-se a uma constelação, a um fluxo de influência celestial. Cabalisticamente, o Mazal Tov, neste momento pode ser interpretado como um reconhecimento profundo de que, precisamente desta quebra, tanto a cósmica quanto a pessoal que ela simboliza, surge uma nova constelação de destino, uma nova oportunidade para a santidade se manifestar e para a luz divina ser revelada de uma maneira nova e ainda mais profunda. As centelhas divinas, os Nitzotzot, que foram espalhadas pela Shevirá primordial, são, na verdade, inúmeras oportunidades para nós elevarmos a santidade de dentro da própria matéria e da experiência mundana. Assim, a quebra, longe de ser apenas um evento negativo, cria o campo para o Mazal, a oportunidade única e o destino sagrado de cada alma de participar na obra da redenção. Esta taça quebrada, então, não é um símbolo de desespero, mas um prelúdio para o tikkun, para a reparação. Assim como os noivos se unem para construir um novo lar a partir do zero, a partir dos desafios e das imperfeições, simbolicamente, nós também somos chamados a juntar os fragmentos dispersos da luz divina, a restaurar a harmonia original. Este, meus caros talmidim, é o nosso ponto de partida para a aula de hoje, os estilhaços de luz e a nossa sagrada tarefa de repará-los. Como aprendemos em nossos encontros anteriores, após o Tzimtzum, aquela contração inicial é insondável do Ein Sof, o infinito ilimitado, para criar um espaço vazio, uma companui ou halal, uma linha singular de luz divina, um kav, penetrou esse vácuo aparente. Esta luz não irrompeu de forma caótica, mas emanou e se estruturou através de uma configuração espiritual primordial e elevadíssima chamada Adam Kadmon, o homem primordial. É crucial, meus amados, que entendam bem, este Adam Kadmon não é o Adam que conhecemos do Jardim do Éden, o primeiro homem terreno. Não, Adam Kadmon é uma realidade espiritual muito anterior e superior. O primeiro é mais exaltado dos Partsufim, semblantes ou configurações divinas, o arquétipo de toda a criação, o plano mestre onde todas as potencialidades da existência estavam contidas em unidade antes de sua manifestação detalhada nos mundos inferiores. O sagrado Ari, Rabi Isaac Luria, de abençoada memória, descreve Adam Kadmon como o mais elevado dos 5 mundos, um espelho quase perfeito da luz infinita original que o precedeu.
Ele é a Machshava Kedumah, o pensamento primordial do Criador, onde todos os detalhes da criação, desde o início do espaço até o fim do espaço, desde o começo do tempo até o fim do tempo, estavam superimpostos em uma única e abrangente visão, sem separação, sem antes e depois, sem dentro e fora. Era um estado de unidade tão sublime que é quase imperceptível para nós. Desde Adam Kadmon, a luz divina continuou seu fluxo descendente, manifestando-se e articulando-se através de 10 canais, 10 emanações ou atributos divinos que são o coração da estrutura cabalística, a Sefirot. Pensem nelas, por enquanto, como vasos, Kelim, destinados a receber, conter e transmitir a luz divina para os mundos progressivamente inferiores, cada um adaptando a luz à sua própria capacidade. As 3 primeiras Sefirot, Keter, coroa, que representa a vontade divina primordial e transcendente. Rohimá, sabedoria, o primeiro lampejo de insight, o ponto seminal da criação. Ebiná, entendimento, que expande e desenvolve o ponto de Rohimá, dando-lhe forma e estrutura, são consideradas as Sefirot intelectuais ou superiores, ou Mohin, cérebros, do sistema divino. As 7 Sefirot inferiores, Hesed, misericórdia ou amor benevolente, a expansão sem limites. Gevurah, julgamento, força ou restrição, o poder de limitar e definir. Tiferet, beleza ou harmonia, que equilibra Hesed e Gevurah, Netza, vitória ou eternidade, a energia da perseverança e da conquista. Od, esplendor ou glória, a capacidade de se render e reconhecer, e também a fonte da profecia. Yesod, fundamento, que canaliza todas as Sefirot anteriores e as transmite para a última. E, finalmente, Malhut, reino, a receptora de todas as luzes, a imanência divina no mundo, a Shekinah, são as Sefirot emocionais e ativas, as Midot, atributos de caráter, do sistema divino. Esses vasos, esses Kelim, não surgiram do nada. Eles foram formados a partir do Reshimu, uma palavra que significa resíduo, traço ou impressão. Após o Tzimtzum, quando a luz infinita se contraiu, ela não deixou um vácuo absoluto. Permaneceu um Reshimu, um vestígio da luz divina, uma potencialidade latente para a forma. Este Reshimu era como uma luz mais densa, ou talvez uma qualidade diferente da luz, o poder divino de ocultação e limitação, em oposição ao poder de revelação e expansão infinita que foi retirado pelo Tzimtzum. Este Reshimu serviu como a substância, a matéria-prima espiritual, a partir da qual os Kelim foram moldados. A existência deste Reshimu nos ensina algo profundo. O vazio criado pelo Tzimtzum não era uma ausência total, mas continha uma semente, uma potencialidade para a forma. Isto sugere que a criação não é ex nihilo, do nada no sentido mais absoluto, mas sim uma reconfiguração, uma manifestação a partir da própria substância ou potencialidade divina que permaneceu. A criação, então, é um desdobramento dessa potencialidade inerente ao divino. A luz que preenche esses vasos, que lhes dá vida, propósito e sua característica específica, é chamada de Or Pnimi, a luz interna ou penetrante. Esta é a essência imanente da emanação divina, a força vital que penetra e define cada sefirá, dando-lhe sua qualidade única. Assim, cada sefirá não é apenas um canal passivo, mas possui uma alma, ou essência interior que define sua função e personalidade divina particular. Hesed é Hesed por causa da Or Pnimi, que a vivifica como misericórdia. Gevurah é Gevurah por causa da Or Pnimi, que a define como julgamento. A quebra dos vasos, como veremos, não é apenas a fratura de uma estrutura externa, mas o rompimento da manifestação inicial dessas personalidades ou funções divinas específicas. É vital, como já mencionei, a distinção entre Adam Kadmon e o Adam do Gênesis. Adam Kadmon representa um estágio de unidade primordial, uma perfeição arquetípica, um ser cósmico que continha em si todas as raízes da criação. O Adão terreno, por outro lado, já existe em um mundo que, mesmo antes de seu próprio pecado, estava marcado pela dinâmica da Shevirá, ou cuja queda posterior precipitou uma maior ocultação das centelhas divinas. Nossos sábios ensinam que Adão Arishon, o primeiro homem, era um microcosmo perfeito de Adão Kadmon e, em seu estado original de pureza, tinha o potencial de completar o Tikkun, de separar as centelhas de suas cascas e restabelecer a unidade primordial de todas as coisas.
Sua falha ao pecado da árvore do conhecimento impediu essa finalização imediata do Tikkun e dispersou ainda mais as centelhas, tornando a tarefa de reparação uma responsabilidade de todas as suas descendências, de cada alma ao longo da história. A jornada humana, portanto, e em certo sentido, uma tentativa incessante de restaurar a integridade de Adam Kadmon dentro de nós mesmos e no cosmos, de reunir os fragmentos da alma universal. Agora, meus queridos Talmidim, com esta base estabelecida, chegamos ao cerne do nosso estudo de hoje, ao evento dramático e transformador que moldou a realidade como a conhecemos, a Shevirat Akelim, a quebra dos vasos. Porque esses vasos, esses recipientes primordiais, destinados a serem os condutores da luz divina, se despedaçaram. A principal razão, como nos é ensinada pelo sagrado Ari, Rabi Isat Luria, de abençoada memória, o leão da Kabbalah de Tzfat, é que a luz emanada de Adam Kadmon era de uma intensidade simplesmente avassaladora, especialmente a luz que irrompeu de seus olhos metafóricos. Imaginem, meus filhos, uma série de lâmpadas incandescentes, cada uma projetada para uma voltagem específica. De tentarmos passar por elas uma corrente elétrica de magnitude imensamente superior à sua capacidade, o que acontecerá? Elas explodirão, incapazes de conter tal influxo de energia. De forma análoga, os vasos, particularmente os 7 inferiores de Hesed, misericórdia, a Malhut, reino, eram em sua constituição inicial ainda imaturos ou não refinados o suficiente para a magnitude da luz que deveriam receber e processar. Eles existiam em um estado conhecido como Olam Atou, o mundo do caos, da desordem ou da instabilidade. No Olam Atou, cada sefirá existia de forma isolada, absoluta, como uma manifestação pura e singular de uma qualidade divina, sem a interconexão, o equilíbrio e a modulação mútua que caracterizariam o subsequente Olam Atikun, o mundo da retificação ou reparação. Cada sefirá em Tou manifestava apenas um aspecto absoluto e quintessencial da luz de Adam Kadmon, e, portanto, não interagia harmoniosamente com as outras sefirot. Não havia a capacidade de uma sefirá limitar a expansão da outra para que todas pudessem funcionar juntas em um sistema integrado. Eram como o Zohar descreve metaforicamente os reis de Edom, que reinaram e morreram antes que houvesse um rei em Israel. Gênesis 36, 31-39. Como reis reinando sozinhos, cada um com sua própria verdade absoluta, sua própria soberania inquestionável, mas por isso mesmo incapazes de coexistir e formar um reino unificado e estável. Esta falta de integração, esta ausência de Partsufim, configurações harmonizadas e interdependentes da Sefirot, tornou os vasos inferiores, em particular, incapazes de suportar a tremenda pressão da luz que jorrava sobre eles. A imaturidade desses vasos, contudo, não deve ser vista como uma falha de design por parte do Criador, que ele nos livre de tal pensamento. Pelo contrário, era uma fase necessária no processo de manifestação. Assim como uma criança precisa passar por estágios de desenvolvimento, muitas vezes turbulentos, para alcançar a maturidade e realizar seu potencial pleno, os vasos precisavam passar pela experiência da quebra para serem subsequentemente reconstruídos de uma forma mais integrada, complexa e resiliente no Olam Atikun. A quebra, portanto, pode ser entendida como um precursor necessário para a individuação das qualidades divinas e para a emergência de uma complexidade rica e interdependente que não existia na simplicidade isolada do Olam Atou. A luz intensa que causou a quebra pode ser compreendida, em certos aspectos, como um Or Makif, uma luz circundante ou transcendente. Esta é uma luz que, embora destinada a eventualmente se interiorizar e se tornar Or Pnimi, luz interna, inicialmente era demasiado vasta, demasiado abrangente e poderosa para ser contida pelos vasos individualizados e ainda não suficientemente interconectados e fortalecidos. A analogia aqui é como tentar derramar um oceano inteiro em pequenos cálices. Eles inevitavelmente transbordariam e se romperiam. A própria natureza da emanação da luz dos olhos de Adam Kadmon é profundamente simbólica. Na Kabbalah, os olhos estão frequentemente associados à Sefirá de Rohimá, sabedoria, que é o primeiro lampejo, a intuição pura, uma percepção direta e talvez menos mediada da realidade divina.
Uma luz que é visual, que rompe com a imediaticidade e a penetração de um olhar, pode ser muito mais difícil de conter e integrar do que uma luz que, por exemplo, auditiva, como a palavra divina que cria emanando da boca de Adão Kadmon, ou olfativa, como o sopro de vida ou ruá emanando do nariz. Estas últimas podem implicar mais mediação, mais processamento gradual. A luz dos ouvidos, nariz e boca de Adão Kadmon, de fato, formaram uma estrutura unificada. Isso sugere que certos tipos de revelação divina, certas manifestações da luz, são inerentemente mais desestabilizadoras para estruturas espirituais ou psíquicas menos desenvolvidas ou preparadas. Pensem, meus caros, em uma epifania súbita e avassaladora. Se a alma não está pronta para contê-la e integrá-la, tal experiência pode ser psicologicamente quebradora. Os vasos, como mencionamos anteriormente, eram compostos de uma luz mais espessa, o Reshimu, e foram destinados a servir como conchas, Kelim, para a luz mais pura e sutil que deles emanaria. No entanto, no processo dinâmico da emanação, os 7 vasos inferiores, Hesed, Gevurat, Tiferet, Netzah, Od e Esod e Malhut, não conseguiram conter a torrente de luz que os invadiu. Eles se estilhaçaram sob a pressão, espalhando-se pelo espaço vazio como fragmentos de um espelho quebrado. Os 3 vasos superiores, Keter, Rohimá e Biná, por serem mais próximos da fonte, de natureza mais sutil, abrangente e menos definida, conseguiram, em grande medida, suportar o impacto da luz e permaneceram relativamente intactos, embora também tenham sido afetados pelo cataclismo. Mas os 7 inferiores se romperam catastroficamente. Os fragmentos desses vasos quebrados, chamados Shvirim em hebraico, caíram em cascata pelos níveis da existência e, com eles, crucialmente, caíram centelhas da própria luz sagrada que eles continham, os Nitzotzot Kedoshim. Desses cacos dos vasos quebrados, meus filhos, não surgiu apenas o caos. Eles também se originaram as clipot, as cascas, conchas ou invólucros de negatividade, as forças do Sitra Ahra, o outro lado, o domínio da impureza, da ocultação e do mal. Estas clipot são como camadas opacas que encobrem a luz divina. Paradoxalmente, esses mesmos cacos quebrados, agora imbuídos de uma mistura de luz e escuridão, são também a base do mundo material como o conhecemos, um mundo de opacidade, de separação aparente, de finitude, mas também um mundo que contém, ocultas em seu interior, as centelhas da santidade. Esta origem comum da materialidade e das clipot, a partir do Shvirim, implica uma profunda ambivalência na própria natureza do mundo físico. Ele não é inerentemente mau, mas é o local onde a santidade está mais profundamente oculta, onde as forças da negatividade têm seu principal domínio e onde a luz divina parece mais distante. A matéria e, portanto, simultaneamente o campo de batalha entre o bem e o mal, é o instrumento essencial para o Tikkun. É crucial entender, como ensina o Ari, que a Shevirá, a quebra dos vasos, não foi um erro no plano divino, um acidente cósmico imprevisto. Que o Eterno nos livre de tal pensamento blasfemo. Pelo contrário, foi um evento necessário, um estágio calculado dentro do processo da criação. A Shevirá serviu para criar a diversidade, a multiplicidade, a individualidade e a aparente separação que caracterizam o nosso mundo. Sem a quebra, tudo permaneceria em uma unidade indiferenciada, sem espaço para a alteridade, para o relacionamento, para o crescimento. A quebra permitiu a existência do livre-arbítrio, a possibilidade da escolha entre o bem e o mal, pois somente em um mundo onde o mal tem alguma realidade aparente é que a escolha pelo bem se torna significativa. E, fundamentalmente, a Shevirá deu à humanidade seu propósito cósmico mais profundo, participar ativamente, como parceiros do Criador, na retificação e restauração da criação. Meus amados Talmidim, a Shevirat Akelim não é apenas um drama cósmico que ocorreu eras atrás, em reinos espirituais distantes. Ela ressoa profundamente dentro da psique humana, na experiência de cada alma. Cada um de nós, em diferentes momentos e de diferentes maneiras, experiencia quebras em nossas vidas, momentos de crise, de desilusão, de perda, de fragmentação interior, quando nossos vasos pessoais parecem não suportar a luz das nossas esperanças, dos nossos ideais ou das pressões da vida.
Estas experiências, embora invariavelmente dolorosas, são muitas vezes os catalisadores para um crescimento mais profundo, para a busca de um significado maior, para a integração das partes dispersas da nossa alma, um tikkun anefesh, reparação da alma, pessoal que espelha o tikkun olam cósmico. A Kabbalah nos ensina que as contradições espirituais, morais e psicológicas que encontramos no mundo e em nós mesmos, a luta entre nossos impulsos nobres e nossas inclinações mais baixas, a tensão entre o desejo de unidade e a experiência de alienação, são ecos dessa quebra primordial. As clipot, nesse sentido psicológico, podem ser entendidas como constrições malévolas no ser, padrões de pensamento e comportamento negativos, medos, vícios e ilusões que obscurecem nossa luz interior e são a fonte de muito do nosso sofrimento pessoal. Meus amados Talmidim, quando os vasos se despedaçaram naquele cataclismo cósmico, a maior parte da luz que eles continham, sendo de natureza sutil e aspirando à sua fonte, retornou para os reinos superiores, de volta à sua origem divina. No entanto, porções significativas dessa luz, incontáveis faíscas sagradas, fragmentos de pura essência divina, chamadas Nitzotzot Kedoshim, centelhas sagradas, permaneceram aderidas aos fragmentos dos vasos quebrados. Como poeira de estrelas agarrada a meteoritos caídos, essas centelhas desceram junto com os Shfirim, cacos, para as profundezas da criação, dispersando-se e aprisionando-se no reino das Clipot, as cascas de negatividade e ocultação. O Ari de abençoada memória ensina que, inicialmente, um número específico de 288 dessas centelhas principais caíram. Este número, derivado de uma interpretação mística da palavra Merahefet, pairava no segundo versículo da Torá, e o espírito do eterno Merahefet sobre a face das águas, Gênesis 1:2, onde a palavra é dividida em Met, mortos, e Rapa, cujo valor numérico é 288, e simbólico. Ele representa a totalidade das forças vitais divinas que se fragmentaram e se dispersaram por toda a extensão da realidade criada, desde os mundos espirituais mais sutis até a densidade do nosso mundo material. Estas Nitzotzot são, em essência, a própria alma da criação, a santidade imanente que reside oculta, como um tesouro escondido em cada ser, em cada objeto, em cada planta, em cada animal, em cada pensamento, em cada palavra, em cada ação, em cada experiência neste mundo material. Elas são a vida da matéria, a força divina que sustenta a existência de tudo o que existe, mesmo que essa presença esteja profundamente velada. Imaginem, meus filhos, uma noite escura e vasta, o céu como um manto de veludo negro. De repente, uma estrela cadente risca ao firmamento, um brilho fugaz, uma lágrima de luz, uma promessa de esplendor que logo se perde na imensidão da escuridão, caindo em algum lugar desconhecido. Assim são as Nitzotzot Kedoshim, centelhas de pura luz divina, fragmentos da alma do mundo, exiladas da sua fonte gloriosa, brilhando brevemente, muitas vezes de forma irreconhecível, na escuridão do nosso mundo material e psíquico. Elas anseiam com uma saudade cósmica por serem redescobertas, reconhecidas, libertadas de seu cativeiro e elevadas de volta à unidade com o todo divino. Elas estão em Galut, em exílio, esperando por nós, seus redentores. Este exílio das centelhas é um reflexo direto e doloroso do exílio da Shekinah, a presença divina imanente, que, por assim dizer, acompanha seus filhos em seu exílio, é também do exílio histórico e espiritual do povo de Israel. A redenção de um está intrinsecamente ligada à redenção do outro. Quando elevamos as centelhas, apressamos a vinda da Geulah Shelemah, a redenção completa. Esta dispersão das centelhas, embora pareça uma tragédia, e, na verdade, uma dispersão estratégica da santidade. O espalhar as centelhas por toda a criação, até mesmo nos lugares mais baixos e aparentemente profanos, o Eterno, bendito seja, garante que nenhum lugar, nenhuma criatura, nenhuma situação esteja verdadeiramente desprovida de sua presença potencial. Isso significa que a redenção pode vir de qualquer parte da existência, que a santidade pode ser encontrada e elevada nos locais mais inesperados. Isso confere um valor intrínseco e sagrado a cada partícula da criação, a cada momento da vida. Aqui reside um profundo e paradoxal mistério, meus caros Talmidim. As clipot, essas cascas de negatividade, impureza e oposição à santidade, não possuem vida ou substância própria e independente.
Elas derivam sua existência, sua vitalidade e seu poder precisamente das Nitzotzot Kedoshim que estão aprisionadas dentro delas, como reféns. É como um parasita que se alimenta da energia vital de seu hospedeiro. As forças do Sitra Ahra, ao outro lado, agarram-se a estas centelhas de santidade, usando sua energia divina para seus próprios fins de ocultação, de distorção da verdade e de oposição à vontade do Criador. Se não fossem essas centelhas aprisionadas, as Klipot perderiam sua força vital, sua capacidade de influenciar e tentar, e eventualmente se desintegrariam, pois o mal não tem raiz própria na realidade divina. Este entendimento nos oferece uma perspectiva de esperança profunda. O mal não tem substância ontológica independente. Ele é uma perversão, um desvio, uma sombra projetada pela ausência ou ocultação da luz. Se a fonte de energia das Klipot, as centelhas divinas, for resgatada e elevada, as próprias Klipot perdem seu poder. O mal é, em última análise, um parasita da santidade, e o Tikkun, ao resgatar as centelhas, não destrói o mal diretamente através de um confronto de forças iguais, mas o esfomeia, privando-o de sua fonte de sustento, até que ele se torne impotente. Entre as diversas camadas e tipos de Klipot, existe uma categoria muito especial e de grande importância para a nossa vida diária, chamada Klipat Nogah. Nogah significa brilho ou resplendor, esta é conhecida como a casca brilhante ou translúcida. Diferentemente das 3 Klipot completamente impuras e obscuras, que o Zohar descreve com termos como Tou, sem forma, Bou, vazio, rocher, escuridão relacionada à Klipá ou casca fina, Teon ou abismo, a Klipat Nogah contém uma mistura intrínseca de bem e mal, de luz e sombra. É como uma casca que, embora ainda seja uma casca, permite que um pouco de luz brilhe através dela, como um vidro fosco ou uma névoa luminosa. Muitas coisas neste mundo físico que não são intrinsecamente sagradas, como os objetos de uma mitzvah, nem intrinsecamente proibidas, como alimentos não kosher ou atos pecaminosos, pertencem ao domínio da Klipat Nogah. Isso inclui, por exemplo, o trabalho mundano que realizamos para nosso sustento, o alimento permitido mas consumido sem intenção sagrada, os prazeres neutros da vida, as artes e ciências que não são diretamente voltadas para a santidade. A importância fundamental da Klipat Nogah reside no fato de que ela pode ser elevada e transformada. Ela está em uma posição intermediária, como uma encruzilhada espiritual. Quando utilizamos algo do domínio da Klipat Nogah para um propósito sagrado, com kavaná, intenção santa, com consciência e dedicação ao eterno, por exemplo, quando usamos a energia de uma refeição para estudar Torá ou para realizar uma mitzvah, ou quando usamos nossos talentos profissionais para beneficiar a comunidade ou para promover a justiça. Nós efetivamente redimimos a centelha divina contida naquela atividade ou objeto. Nós a separamos de sua mistura com a negatividade e a elevamos para o reino da santidade. Se, no entanto, essa mesma coisa, essa mesma energia é usada para fins egoístas, para a gratificação de desejos proibidos ou para o pecado, então ela não é elevada, mas, ao contrário, cai mais profundamente nas garras das 3 Klipot impuras, fortalecendo ao lado da escuridão. Klipat Nogah, portanto, representa a vasta arena da ambiguidade moral e espiritual da maioria das experiências humanas. Ela é o campo de batalha da escolha diária, onde nossa intenção, nossa kavaná, se torna o fator decisivo para elevar ou rebaixar a realidade. Isso coloca uma enorme responsabilidade sobre a consciência humana, pois cada momento neutro e, na verdade, uma oportunidade latente para o Tikkun, para a santificação da vida através da pureza e da direção da nossa intenção. Meus queridos Talmidim, diante deste drama cósmico da quebra dos vasos e do subsequente exílio das centelhas sagradas, que se encontram dispersas e aprisionadas nas profundezas da criação, qual e então o nosso papel? Qual é a nossa responsabilidade como seres humanos, como almas judaicas investidas de uma missão divina? A resposta, meus filhos, reside em uma única e poderosa palavra hebraica, uma palavra que é o coração pulsante da Cabalá luriânica e o propósito último da nossa existência, Tikkun. Tikkun, como já mencionamos, significa reparação, retificação, restauração, correção, aperfeiçoamento.
Este Tikkun opera em dois níveis interdependentes e intrinsecamente conectados. Tikkun Olam, a reparação do mundo, a restauração da harmonia cósmica, a cura da fratura na criação. E Tikkun Anefesh, a reparação da alma individual, a cura das nossas próprias fragmentações internas, a retificação do nosso caráter e a purificação das nossas intenções. É fundamental compreender que estes dois níveis não são separados. Pelo contrário, cada ato de Tikkun Anefesh, cada esforço que fazemos para refinar nossa própria alma e alinhar nossa vida com a vontade divina, contribui diretamente para o grande e abrangente Tikkun Olam. Somos, de fato, parceiros do Eterno, bendito seja, na contínua obra da criação e, mais crucialmente, na sua redenção. Como está escrito, para consertar o mundo, é preciso primeiro consertar a si mesmo. Esta interconexão é tão profunda que a Kabbalah ensina que o trabalho interior de autorretificação tem implicações cósmicas diretas. Não há uma separação real entre o eu e o mundo no processo de reparação. Melhorar a si mesmo é melhorar o mundo, pois a transformação interna, como refinar o caráter e cumprir as mitzvot com kavaná, afeta a própria estrutura da realidade espiritual. O Ari ensinou que a alma do primeiro homem, Adão Arishon, antes de seu pecado, era uma alma coletiva que continha todas as almas futuras da humanidade. Em seu estado de pureza original, Adão estava destinado a completar o Tikkun de forma relativamente rápida e direta. Com seu pecado, no entanto, essa alma universal foi, por assim dizer, estilhaçada, e a tarefa do Tikkun foi fragmentada e distribuída a todas as almas individuais que descem a este mundo ao longo das gerações. Assim, cada Neshama, alma, que se reveste em um corpo físico e embarca na jornada da vida, tem uma porção específica e única de Nitzotzot, centelhas, para resgatar uma missão particular de Tikkun que só ela, com sua configuração particular de talentos, desafios e circunstâncias, pode realizar. A jornada de vida de cada indivíduo, com seus encontros aparentemente fortuitos, seus desafios e suas oportunidades, e, na verdade, divinamente orquestrada para colocá-lo em contato preciso com aquelas centelhas que ele está destinado a elevar. Não há acasos no plano divino. Cada experiência, cada relacionamento, cada dificuldade é uma oportunidade velada para o nosso Tikkun pessoal e, através dele, para o Tikkun cósmico. O fardo de cada as provações que enfrentamos são, na verdade, o nosso campo de colheita de centelhas. Mas como concretamente realizamos este Tikkun? Como resgatamos estas centelhas exiladas? A resposta é através das mitzvot, os mandamentos divinos que nos foram outorgados na Torá, quando realizados com kavaná, com intenção sagrada, com profunda concentração mística e com o desejo de unificar o santo, bendito seja ele, com sua Shekinah. Cada mitzvah não é apenas um ato ritualístico ou uma obrigação legal. É uma ferramenta cósmica, um instrumento de birur. Birur é um termo cabalístico que significa sutilização, clarificação, seleção ou refinamento. Ao cumprir uma mitzvah com a kavaná correta, nós literalmente resgatamos uma nitzotz que estava aprisionada na matéria ou na situação envolvida naquela mitzvah. Nós a separamos de sua casca, clipá, purificamos-la e a elevamos de volta à sua fonte na santidade, reunindo-a com a luz infinita. Pensem, meus filhos, em cada mitzvah como uma chave única, forjada nos céus, que abre uma fechadura específica no tecido da criação, liberando uma centelha divina que anseia por sua liberdade. O universo inteiro, em seus níveis mais profundos, geme e anseia por essa liberação, por essa reunificação. Permitam-me dar alguns exemplos de como as mitzvot atuam como agentes de Tikkun. Considerem a kashrut, as leis dietéticas judaicas. Quando observamos as leis da kashrut, não estamos meramente seguindo um conjunto de regras alimentares arcaicas. Estamos engajados em um profundo e contínuo ato de birur espiritual. O recitar a brahá, bênção, apropriada com concentração antes de comer um alimento kosher, é a usar a energia física e mental derivada desse alimento para servir a Hashem, seja através do estudo da Torá, da prática de outras mitzvot, ou de atos de bondade, nós elevamos as centelhas divinas de vitalidade que estavam contidas naquele alimento.
O Baal Shem Tov, de abençoada memória, ensinou que a própria vocalização do nome de Hashem Brahá, feita com devoção, tem o poder de despertar e liberar a centelha de santidade no alimento, tornando-o apto a ser assimilado e elevado pela alma judaica. Por outro lado, alimentos não kosher, proibidos, contêm centelhas que estão tão profundamente imersas em clipote impuras que não podemos elevá-las através do consumo. Sua retificação, paradoxalmente, ocorre através da nossa abstenção, da nossa obediência à proibição divina, o que enfraquece o poder daquela clipa específica. Pensem no ato de colocar os tefilim, filactérios, todas as manhãs. Ao envolvermos as tiras de couro em nosso braço em direção ao coração e ao posicionarmos a outra caixa sobre nossa cabeça, sede do intelecto, estamos realizando um poderoso ato de tikkun e unificação. Estamos unindo nossa mente, nosso coração e nossas ações ao serviço do Eterno. As kavanot, intenções místicas, associadas à colocação dos tefilim, envolvem a meditação sobre a unidade de Yod-Kivavke, o nome inefável, e a unificação dos nomes divinos, como o nome Shakai, que é formado pelos nós das tiras e pela letra Shin gravada na caixa da cabeça. Este ato diário restaura a harmonia nas sefirot superiores e inferiores, e liga nossas ações e pensamentos à vontade divina, atraindo luz e proteção para nós e para o mundo. O Shabat, o sagrado dia de descanso, é talvez o maior e mais abrangente instrumento de tikkun que nos foi dado. Ao cessarmos nossas atividades criativas mundanas por 25 horas, nós criamos um espaço sagrado no tempo, um verdadeiro palácio no tempo, que é um antegozo do Olam Abá, mundo vindouro, e do Olam HaTikkun, mundo da reparação. Cada mitzvah do Shabat, o acendimento das velas com sua luz suave e espiritual, o Kiddush que santifica o dia sobre o vinho, as refeições festivas compartilhadas em alegria e harmonia, o estudo da Torá que ilumina a alma, as preces especiais, tudo isso eleva miríades de centelhas, repara as fraturas do mundo e permite que a Shekinah repouse sobre nós com maior intensidade. É o que dizer dos atos de Hesed, de amor benevolente, de bondade e compaixão para com o próximo. Estes são a própria essência do tikkun. Eles reparam as brechas entre as almas, curam as feridas causadas pela discórdia e pelo egoísmo e reconstroem as pontes de conexão entre o homem e seu próximo, e, em última instância, entre o homem e Hashem. Cada ato de Hesed genuíno, cada palavra de conforto, cada gesto de ajuda é como aplicar um bálsamo curativo nas feridas do mundo, liberando centelhas de amor e unidade. Assim como as mitzvot elevam e reparam, as aveirot, transgressões, infelizmente, têm o efeito diametralmente oposto. Cada haverá, cada pecado, por menor que pareça, fortalece as klipot, dá mais poder e vitalidade ao Sitra Achra e aprisiona ainda mais profundamente as nitzotzot que já estavam em exílio, ou até mesmo faz com que novas centelhas da própria alma do pecador caiam em cativeiro. Nossos sábios ensinam que uma haverá pode criar Malahei Rabala, anjos de destruição ou forças espirituais negativas. Estas não são apenas punições externas, mas manifestações da própria energia negativa gerada pelo pecado. Essas entidades sombrias se tornam acusadores contra a pessoa, obscurecem sua luz espiritual, bloqueiam os canais de bênção e trazem escuridão e confusão ao mundo. O Zohar descreve como o pecado, como o da árvore do conhecimento, abre os olhos para a nudez, ou seja, para uma percepção mais grosseira, materialista e menos espiritual da realidade, diminuindo a visão interior. O pecado também reboca ou emplastra o aspecto espiritual do homem, criando uma barreira à influência divina. Portanto, o processo de tikkun envolve não apenas elevar o bem que foi originalmente disperso, mas também dissolver, transformar ou neutralizar a negatividade secundária que foi criada pelas transgressões humanas. A teshuvá, arrependimento sincero, é retorno a Hashem e é o meio principal para este aspecto do tikkun. Uma haverá particularmente destrutiva, meus filhos, e a lashon hará, a fala maledicente, a calúnia, a fofoca, mesmo que o que se diga seja verdade. Nossos sábios afirmam que a lashon hará mata 3 pessoas, aquele que fala, aquele que ouve e aquele de quem se fala. Ela semeia a discórdia, destrói relacionamentos, cria barreiras espirituais imensas e alimenta diretamente as forças da divisão e da fragmentação, que são a antítese do tikkun. O santo Baal Shem Tov,
Rabi Israel ben Eliezer, que sua alma interceda por nós, foi um mestre incomparável em revelar a presença das Nitzotzot em cada aspecto da criação e em ensinar como elevá-las através dos atos mais simples, realizados com alegria e devoção. Contam-se inúmeras histórias sobre ele que ilustram este princípio. Lembrem-se da história do jovem pastor iletrado que, na sinagoga durante o solene dia de Yom Kippur, não sabendo as palavras das preces, mas sentindo seu coração transbordar de desejo de se conectar com o Criador, simplesmente gritou com toda a força de sua alma: "Cucaricou, Pai nosso que estás nos céus, tem misericórdia!" Ou, em outra versão, assobiou com toda a pureza de seu ser. Enquanto os eruditos se escandalizavam, o Baal Shem Tov percebeu que aquele grito sincero, aquela prece sem palavras, havia ascendido diretamente aos tronos celestiais, rompendo todas as barreiras, porque veio de um coração puro e quebrado, elevando centelhas que as preces mais eloquentes e eruditas, talvez carentes daquela mesma pureza de intenção, não conseguiram alcançar. Ele nos ensinou a encontrar e elevar a santidade na comida que comemos, nas conversas que temos, na natureza que nos cerca, transformando o mundano em sagrado. Estas histórias nos mostram, de forma tocante, que o Tikkun não é um privilégio reservado apenas aos grandes eruditos ou aos místicos avançados, mas é a vocação e a capacidade de cada alma judaica, em cada momento e em cada circunstância da vida. O Zohar e o Midrash também estão repletos de parábolas e ensinamentos profundos sobre o Galut, exílio, e a Geulah, redenção, que são, em sua essência mais profunda, a história do exílio e da eventual redenção das Nitzotzot Kedoshim e da própria Shekinah. A Shekinah, a presença imanente de Hashem, está, por assim dizer, em exílio conosco, sofrendo com o sofrimento de seu povo e da criação, esperando ansiosamente pela reunião de todas as centelhas dispersas para que a redenção final, a harmonia perfeita, possa finalmente chegar. Uma metáfora poderosa do Zohar descreve Israel no exílio como um paciente doente, cujo pulso, medido simbolicamente pelos diferentes toques do shofar, indica a gravidade da doença e a proximidade da cura, da redenção. Cada toque do shofar, cada prece, cada mitzvah é um passo em direção à cura do mundo. Meus queridos talmidim, a grandiosidade da tarefa do Tikkun pode, por vezes, parecer esmagadora, quase impossível para nós, simples mortais. Podemos nos perguntar: como posso eu, com minhas limitações e fraquezas, participar de uma obra tão vasta e cósmica? Mas o Eterno, em sua infinita misericórdia e sabedoria, não nos deu uma carga que não possamos suportar. Ele nos forneceu caminhos práticos, acessíveis e diários para participarmos ativamente desta obra sagrada de reparação. Não se trata apenas de grandes atos heróicos ou de profundas meditações místicas reservadas a poucos. Trata-se, acima de tudo, de pequenas elevações constantes, de uma consciência santificada que permeia nosso cotidiano. Quero compartilhar convosco, como um guia prático para a alma, uma espécie de lista de verificação, hábitos que podemos cultivar para, dia após dia, momento a momento, resgatar as centelhas divinas que nos rodeiam e que residem em nós. Primeiro, as brahot, bênçãos com consciência. Ao acordar, antes mesmo de nossos pés tocarem o chão, agradeçamos com a prece de Modéani. Antes de comer ou beber qualquer coisa, mesmo um simples copo d'água, ao sentir um aroma agradável de uma flor ou especiaria, ao ver algo extraordinariamente belo na natureza, como um pôr do sol ou o brilho das estrelas, ao ouvir boas notícias, pausem por um instante. Recitem a brahá apropriada com kavaná, com intenção e concentração. Sintam a santidade daquele momento, daquele alimento, daquela experiência. Ao fazer uma bênção, vocês estão reconhecendo a fonte de toda a vida e de todo o bem e estão ativamente conectando o físico ao espiritual, o mundano ao sagrado, liberando a centelha divina ali contida e elevando-a. Segundo Shmirat HaLashon, a guarda da língua. Meus filhos, vigiem suas palavras como um guardião vigia um tesouro precioso. A fala tem um poder imenso, criativo ou destrutivo. Abstenham-se rigorosamente de Lashon Hará, fala maledicente, de fofocas, de palavras de raiva, desprezo, zombaria ou falsidade. Cada palavra que emitimos reverbera nos mundos espirituais. Usem sua capacidade de falar para curar, para encorajar, para ensinar palavras de Torá, para louvar o Eterno e para trazer paz entre as pessoas. Uma palavra de bondade pode resgatar uma centelha de desespero.
Terceiro, Hesed oculto, bondade secreta. Procurem ativamente, todos os dias, oportunidades para praticar Hesed, atos de amor benevolente, especialmente aqueles atos que ninguém mais saberá, exceto vocês e o santo bendito seja ele. Pode ser ajudar alguém discretamente, colocar uma moeda na caixa de tzedakah, caridade, anonimamente, rezar fervorosamente por alguém que está doente ou em necessidade, sem que essa pessoa jamais saiba. A bondade oculta tem um poder especial de elevação, pois é feita puramente Leshem Shamaim, pelo nome dos céus, sem qualquer expectativa de reconhecimento ou recompensa terrena. Quarto, tefilá, oração com kavaná. O rezar, seja a prece comunitária na sinagoga ou uma prece pessoal em seu quarto, não recitem apenas as palavras mecanicamente. Mergulhem nelas. Concentrem-se no significado profundo de cada palavra, na intenção de unificar os nomes divinos, no desejo ardente de conectar vossa alma à fonte de todas as almas. Mesmo que seja apenas uma pequena prece, uma súplica espontânea do coração, façam-na com toda a vossa alma, com toda a vossa concentração. Quinto, Shalom Bait, paz no lar. Cultivem a paz, o respeito, a paciência e o amor em vosso lar. O lar judaico é um Mikdash Me'at, um pequeno santuário. Um lar onde reina a harmonia, a compreensão mútua e o carinho é um vaso poderoso para a manifestação da Shekinah e um centro vital de Tikkun. Pequenos atos de paciência com o cônjuge, de compreensão com os filhos, de honra aos pais, elevam centelhas poderosíssimas e constroem um refúgio de santidade no meio do mundo. Sexto, Tikkun Amidot, retificação das qualidades morais. Este é talvez um dos trabalhos mais desafiadores e mais recompensadores. Dediquem alguns momentos cada dia para a introspecção sincera, para o Heshbon Hanefesh, a contabilidade da alma. Identifiquem uma midá, traço de caráter, que precisa de reparo em vocês, talvez a impaciência, o orgulho, a inveja, a raiva, a preguiça, a avareza. Trabalhem conscientemente, com pequenas ações e resoluções diárias para transformar essa característica para encontrar o caminho dourado do equilíbrio. Este é um dos níveis mais profundos de Tikkun Hanefesh, pois ao refinar nosso caráter, refinamos o próprio vaso da nossa alma. Lembrem-se, como ensinam nossos sábios, corrigir os próprios defeitos e a própria razão pela qual nossa alma é enviada a este mundo. Este trabalho interior sobre o caráter é a verdadeira infraestrutura do Tikkun. Ele garante que todos os nossos outros atos de reparação sejam genuínos e eficazes. Sétimo, consciência no consumo. Sejam conscientes sobre tudo o que vocês consomem, não apenas a comida que entra pela boca, mas também a informação que entra pelos olhos e ouvidos, o entretenimento que buscam, as companhias que cultivam. Perguntem-se honestamente, isto eleva minha alma? Isto me aproxima da santidade ou me afasta dela, fortalecendo as clipot? Escolham nutrir vossas almas com o que é puro, verdadeiro e edificante. Esta é uma extensão vital do conceito de birur, seleção e refinamento para todas as formas de interação com o mundo no nosso contexto contemporâneo, onde somos constantemente bombardeados por energias e informações que podem tanto nutrir quanto contaminar a alma. E oitavo, gratidão a Karat Atov. Pratiquem a gratidão ativamente todos os dias. Reconheçam as bênçãos em vossas vidas, desde as aparentemente grandes até as infinitesimais. Agradeçam pelo ar que respiram, pela saúde, pela família, pelos amigos, pelas oportunidades de aprendizado e crescimento e até mesmo pelos desafios que os fortalecem. A gratidão abre os canais para que mais luz e mais bênçãos fluam para vossas vidas e ajuda a ver as centelhas divinas brilhando em toda parte, mesmo nas situações mais comuns. Esta prática diária do Tikkun, através destes hábitos e de outros que vocês mesmos podem descobrir, transforma a espiritualidade de um conceito abstrato em uma vivência concreta, palpável e constante. Ela democratiza o Tikkun, tornando-o acessível a cada um de nós, independentemente do nosso nível de conhecimento cabalístico formal ou de nossa posição na vida. O que importa é a sinceridade do coração e a constância do esforço. Meus amados Talmidim, para selarmos nosso aprendizado de hoje não apenas com palavras, mas com uma ação concreta que reverbera nos mundos superiores e planta uma semente de luz em nossos próprios corações, proponho um desafio amoroso a cada um de vós.
Nesta semana peço que cada um escolha um ato de hesed, de bondade amorosa, para realizar de forma completamente oculta. Que ninguém saiba, exceto vós e ao santo bendito seja ele, que vê ao que está oculto. Pode ser algo que pareça pequeno aos olhos do mundo, mas que seja imenso aos olhos do céu. Deixar uma moeda onde alguém necessitado a encontre, sem que essa pessoa vos veja. Ajudar em uma tarefa doméstica ou profissional de forma anônima, sem buscar qualquer crédito ou reconhecimento. Rezar fervorosamente por alguém que está sofrendo física ou espiritualmente, sem que essa pessoa jamais saiba de vossa intercessão. Oferecer uma palavra de encorajamento a um estranho que parece abatido. O importante é a pureza da intenção, que seja feita lishma por amor a Hashem e ao próximo e ao segredo absoluto do ato. Este hesed oculto é particularmente poderoso porque minimiza, ou até anula, a interferência do ego, daquele Yesod da Sitra Ahra que sempre busca se vangloriar e receber aplausos. A ausência de reconhecimento externo garante que o ato seja uma emanação pura da alma, um reflexo direto da bondade divina. Após realizar este ato de hesed oculto, não o contem a ninguém, mas peço que o registrem em vosso coração. Se preferirem, podem também anotá-lo em um diário pessoal, um caderno da alma. Reflitam sobre como se sentiram antes, durante e depois do ato. Que luz este ato trouxe para vossa alma? Que conexão sentiram com o divino, com o próximo ou com a própria essência de vosso ser? Este ato de registrar no coração ou no diário e em si mesmo uma forma de tikkun hanefesh introspectivo. Ele transforma a ação externa em um aprendizado interno profundo, integrando a experiência na consciência e fortalecendo a midá, traço de caráter, da bondade e da compaixão em vós. Este hesed oculto, meus filhos, é uma forma poderosa de polir vosso vaso interior, tornando-o mais apto a receber e transmitir a luz divina. É um ato de pura doação que quebra as cascas do egoísmo e eleva às mais puras e sutis centelhas. Assim, meus queridos Talmidim, chegamos ao final de mais uma etapa da nossa jornada. Vimos hoje como a criação, em sua magnificência e mistério, passou por um drama cósmico de quebra e dispersão, a Shevirat Hakelim. Mas compreendemos também, e isso é o mais importante, como este mesmo drama nos confere nossa mais sagrada e nobre missão: sermos parceiros ativos do Eterno na restauração da harmonia original, no tikkun do mundo e de nossas próprias almas. Cada mitzvah que cumprimos com amor e intenção, cada ato de bondade que realizamos, cada prece sincera que brota de nossos lábios, cada esforço para refinar nosso caráter, é um fio de luz que tecemos de volta ao manto da unidade divina. É uma centelha resgatada do exílio, uma nota musical restaurada à sinfonia da criação. Portanto, não se desesperem com a escuridão que por vezes parece envolver ao mundo, nem com as quebras e fragmentações que experimentamos em nossas vidas. Lembrem-se do ensinamento do Rebbe Nachman de Breslev, de abençoada memória, que proclamou com tanta convicção: não há desespero no mundo de forma alguma, pois em cada fragmento, por mais escuro que pareça, reside uma centelha divina esperando por vossas mãos, por vossos corações, para ser descoberta, amada e elevada. O poder da retificação está em nós. E esta aula, esta partilha de sabedoria ancestral, tocou vossa alma e acendeu uma chama em vosso coração. Peço novamente, com carinho e humildade, curtam este vídeo, pois isso nos ajuda a alcançar mais almas sedentas. Compartilhem esta luz com vossos amigos, familiares e com todos aqueles que possam se beneficiar dela. Comentem abaixo com vossas reflexões, vossas perguntas, vossas próprias experiências de resgate de centelhas, pois vossa participação enriquece a todos nós. E se ainda não o fizeram, inscrevam-se no canal para continuarmos juntos esta jornada de descoberta e elevação espiritual. Lembrem-se também dos nossos grupos exclusivos no WhatsApp e Facebook, onde a conversa continua e o aprendizado se aprofunda. Para aqueles que sentem em seus corações o chamado para apoiar nossa obra, para nos ajudar a manter esta chama acesa e a expandir seu alcance. O link do nosso Pix está sempre disponível na descrição e no primeiro comentário. Que o Eterno abençoe vossa generosidade e a multiplique em bênçãos incontáveis sobre vós e vossas famílias. É agora um vislumbre do que nos espera.
Com a ajuda de Hashem, em nosso próximo encontro, na aula 4 desta série sobre os fundamentos da Cabalá, exploraremos outro mistério profundo e fascinante: as 5 vestimentas da alma. Mergulharemos na compreensão de como nossa alma, essa centelha divina que nos anima, se manifesta e interage com o mundo através de diferentes níveis ou roupagens espirituais, desde a mais básica, ligada ao corpo físico, até a mais sublime, que toca a própria essência divina. Compreender essas vestimentas é essencial para um Tikkun Hanefesh ainda mais eficaz, pois elas são os instrumentos através dos quais a alma realiza sua missão neste mundo. Preparem vossos corações e vossas mentes para mais esta revelação. Que o Santo bendito seja Ele, vos abençoe e vos guarde. Que Ele ilumine sua face sobre vós e vos agracie com sua sabedoria e compaixão. Que Ele levante sua face sobre vós e vos conceda shalom, inteireza, harmonia e a plenitude do Tikkun em todas as áreas de vossas vidas. Amém e amém. Shalom, shalom e até nosso próximo encontro, se o Eterno assim o permitir. Hazak Uvarur.